Extinção Geek chegando! Tudo falando com vocês aí? Fala, meus geeks instintos favoritos! Hoje eu vou falar um pouquinho de uma das joias oriunda das literaturas, que brilhou nos games, mas infelizmente está sendo destruída em live action. Essa joia tem um protagonista, Geralt de Rivia, dos mais espetaculares da história da cultura pop. Você já sabe do que eu tô falando? Sim, vamos falar de The Witcher. A Netflix tinha em mãos o que poderia ser o maior sucesso da década. Eles tinham um orçamento, tinham a base de fãs gigantesca construída pelos livros e pela obra-prima dos videogames, e tinham o protagonista perfeito. O hype antes do lançamento da primeira temporada de The Witcher era absurdo. A promessa era clara: preencher o vazio deixado por Game of Thrones e entregar a maior obra-prima de Dark Fantasy da televisão. Nós, fãs de fantasia, otakus acostumados com obras sem nem densas e complexas como Berserk, olhamos para The Witcher e vimos um porto seguro. Mas o que recebemos foi uma das maiores traições da história da cultura pop. Uma franquia absolutamente destruída, afogada em ideologia, desrespeito ao material original e um ego inflado dos produtores que odeiam o público que deveriam servir. Hoje, The Witcher não é apenas uma série ruim, é um zumbi em decomposição, um corpo vazio que exala o cheiro de ativismo barato e roteiros amadores. Nesse vídeo nós vamos expor detalhadamente como a Netflix, guiada pela showrunner Laura Schmidt, arruinou a franquia. Vamos falar de números reais que provam esse fracasso monumental, do desastre que é a quarta temporada com o cosplay de Liam Hemsworth, o final escondido que a Netflix tentou abafar, a inserção de pautas militantes que desconfiguraram personagens amados e, claro, o real motivo pelo qual Henry Cavill, o nosso eterno bruxão, pegou as malas e fugiu desse barco afundando. Pega o seu elixir, prepara sua espada de prata, porque hoje a análise é profunda, sem meias palavras e direto na ferida. O fandom não perdoa, e a conta da Netflix finalmente chegou. Só um recadinho bem legal para você que é fã desse canal. Dá uma olhadinha aqui embaixo nesses produtos que estão passando aqui. Enquanto assiste esse vídeo, clicando e adquirindo qualquer um deles, você pode ajudar muito o nosso canal. Além disso, usando um dos cupons que serão oferecidos, você ainda ganha um descontão que só o nosso canal Extinção Geek oferece. Clica aqui embaixo e confira. E enquanto rola a vinheta, já se inscreve no nosso canal se ainda não fez, deixa aquele like que dá engajamento e é bom pra todo mundo, dando uma moral pra gente, pessoal. Bora lá? Para entender o tamanho do abismo, precisamos olhar para os números. O fracasso de The Witcher não é uma opinião de hater na internet. É um dado estatístico inegável. A quarta temporada, que marca a estreia de Liam Hemsworth no papel do Geralt de Rivia, estabeleceu recordes negativos históricos para a plataforma. Estamos falando de um massacre de público e de crítica. Na Rotten Tomatoes, o chamado pipocômetro, que reflete a nota do público geral, despencou para vergonhosos 20%. Loucura isso. A crítica especializada, que muitas vezes passa pano para produções da Netflix, não conseguiu defender o indefensável, garantindo um amargo 59%. E eu ainda achei esse 59% muito alto, hein? Mas o verdadeiro atestado de óbito está na Metacritic. A aprovação dos usuários lá é de humilhantes 18%. Que é isso, hein? Isso não é simplesmente um review bomb, organizado por meia dúzia de insatisfeitos. Isso é um reflexo de milhões de fãs, gamers e leitores que simplesmente abandonaram a série. A paciência esgotou. O descaso da Netflix com a própria propriedade intelectual chegou ao ponto tão bizarro que eles lançaram ao mesmo tempo que saiu a quarta temporada um filme spin-off focado na Gangue dos Ratos, sem absolutamente nenhum marketing, nenhuma campanha, nenhum trailer grandioso, nenhum alarde. Eles pegaram o material de uma série derivada que foi cancelada no meio do caminho, costuraram tudo em um filme tenebroso e jogaram no catálogo quase escondido. Você precisa rolar a página até a quarta dimensão para achar. Isso é a prova cabal de que a própria Netflix tem vergonha do material que tem em mãos. Eles sabem que o produto é podre, e sabem que a marca The Witcher virou sinônimo de fracasso, infelizmente. O planejamento inicial arrogante de 7 temporadas foi reduzido para 5,
numa tentativa desesperada de finalizar a história e estancar a sangria financeira. A grande arquiteta desse desastre tem nome e sobrenome, Lauren Schmidt. A showrunner assumiu a produção prometendo entregar algo grandioso, mas rapidamente deixou claro que sua intenção não era adaptar a obra de Andrzej Sapkowski, o nosso sapão, mas sim usar a fama da franquia para empurrar a sua própria visão moderna. E nós, consumidores de cultura pop, otakus de longa data, sabemos bem o que significa a visão moderna em Hollywood hoje. Significa deturpar o canon, destruir a lore e transformar personagens complexos e épicos em panfletos ideológicos. O ex-produtor da série, o Bill Dimal, que inclusive tem suas próprias polêmicas, mas foi cirúrgico nessa denúncia. Ele revelou publicamente que a equipe de roteiristas contratadas por Lauren literalmente não gostavam dos livros nem do jogo. Incrível isso. Alguns roteiristas chegavam a zombar do material original. Isso é uma receita infalível para o desastre e demonstra uma falha moral imensa. Como você entrega a adaptação de uma das maiores franquias de fantasia do mundo para pessoas que sentem nojo daquela obra? O fandom é o teste decisivo. Você precisa respeitar a essência da obra antes de tentar adicionar algo ao seu legado. Mas a arrogância tomou conta. Lauren chegou a dar a seguinte declaração em entrevistas: cada um tem o seu próprio The Witcher. Essa é a frase de quem não tem capacidade de assumir os próprios erros e joga a culpa na audiência. Imagine se Peter Jackson, por exemplo, na trilogia do Senhor dos Anéis dissesse: bom, cada um tem o seu Aragorn, fiquem com o meu então. Isso não existe. É a desculpa de uma showrunner medíocre e covarde. Quando você desrespeita o cânone da obra e cria enredos fillers horrorosos, você não está fazendo a sua versão. Você está zombando da cara do fã que dedica tempo, dinheiro e paixão àquele universo. E aqui nós entramos no coração das trevas dessa adaptação. A inserção forçada de cultura woke e da ideologia lacradora que tomou o lugar que deveria ser do bom roteiro. A série se transformou em uma pauta universitária. Parece que você está assistindo a uma produção de um grêmio estudantil militante, com personagens rasos e diálogos que exalam a militância de rede social. O maior e mais criminoso exemplo disso é o Jaskier. Nos livros e nos jogos, o Jaskier, ou o nosso Dandelion, como ele é chamado nos jogos, é um bardo mulherengo até demais, um trambiqueiro charmoso, e é o contraponto cômico perfeito para a brutalidade e empatia do Geralt. Na primeira e na segunda temporada, eles ainda carregaram um pouco disso, mas na terceira e quarta temporadas, a showrunner simplesmente decidiu do nada forçar um relacionamento homoafetivo entre Jaskier e o príncipe Radovich, olha isso. Primeiro, isso não existe nos livros, muito menos nos games. Segundo, nos livros e jogos, Radovich, o Severo, é um tirano cruel, implacável, e muitas vezes o vilão da história, dependendo do final que você escolher, porque nos games a história muda conforme o rumo que você toma. Mas aqui na série, Radovich parece um adolescente confuso e afeminado que a Netflix inventou. Eles mudaram a personalidade de dois personagens estabelecidos só para preencher uma cota de diversidade na tela. O relacionamento dos dois é extremamente mal escrito. Não tem química, não tem narrativa. Depois de toda essa relação, o Jaskier recusa o Radovich de uma forma aleatória, e o Radovich muda de personalidade em um passe de mágica. É uma escrita patética, digna das piores fanfics da internet. É a showrunner tirando as próprias fantasias da cartola para lacrar, enquanto caga para o desenvolvimento real do mundo. A Ciri, a menina da profecia, uma personagem tão importante quanto Geralt, tão importante que agora no lançamento de The Witcher 4 nos games, ela vai ser a protagonista do game. Ciri também foi vítima desse roteiro tenebroso. O arco dela, que deveria ser um arco de crescimento bruto e amadurecimento, quase como um treinamento de protagonista shonen, em meio à guerra e ao sangue, foi transformado numa jornada aborrecida com uma gangue de ratinhos. Focaram mais no romance entre ela e a personagem Mishi do que na verdadeira transformação que o continente exige dela. As prioridades da série não são contar a história de The Witcher. A prioridade é usar os personagens como palanque. A tela simplesmente exala podridão narrativa, deixando de lado todo o aspecto dark fantasy, político e visceral, que fazia a obra ser brilhante, para se focar em dramalhões adolescentes mal elaborados. Em meio a todo esse mar de chorume, existia um pilar de esperança,
A única coisa que ainda mantinha essa série sendo visitada pelos fãs. Um verdadeiro herói, um pilar supremo, um nerdola autêntico, o Henry Cavill. Henry não era apenas um ator cumprindo contrato. Ele é um de nós. Ele jogou The Witcher 3 Wild Hunt na dificuldade Marcha da Morte nos games. Ele leu os livros, entendeu a essência dos personagens e corrigia a equipe de roteirista no set de gravação. Ele era o guardião da lore. Quem jogou The Witcher 3 sabe a maravilha que foi esse jogo e sabe que Henry Cavill era o Geralt dos nossos sonhos. Quando a notícia da saída dele foi anunciada, a grande mídia tentou plantar que o motivo era o retorno como Superman, que acabou também sendo sabotado por James Gunn, outra história lamentável. Mas a verdade inegável exposta por diversos vazamentos e análises de bastidores é que Cavill não suportou a deturpação da obra. Ele leu os roteiros da terceira e quarta temporadas e viu o abismo para o qual a série se atiraria. Ele viu Geralt, o protagonista, sendo transformado em um figurante dentro da sua própria série, escanteado para que as pautas da Lauren ganhassem mais tempo de tela. Cavill recusou-se a participar da destruição do universo que ele ama. Ele saiu não porque faltou dinheiro, mas porque sobrou dignidade. E no lugar dele entrou Liam Hemsworth. E com isso o resultado da quarta temporada é constrangedor. Apesar do esforço do ator, ele é apenas um cosplay de luxo preso em um roteiro amador. As coreografias de ação perderam o peso. O CGI está datado e o Geralt de Hemsworth não impõe o menor respeito. Percebemos que Liam até se esforçou, mas a sombra de Cavill era grande demais. Assim, a quarta temporada é uma tortura constante. Você genuinamente passa os episódios torcendo para que os vilões apareçam e matem todo mundo, para que o sofrimento acabe de uma vez. O Geralt com Liam Hemsworth é uma casca vazia. O bruxo perdeu a alma quando Henry entregou o medalhão. Pois é, o estrago já está feito. A Netflix confirmou que a série vai acabar na quinta temporada, e não mais na sétima, como era o grandioso e arrogante plano inicial de Lauren. E quais são as expectativas para a próxima e última temporada? Nenhuma! Absolutamente nenhuma expectativa positiva. Socorro! A base de fãs já abandonou a série. Só uma meia dúzia de canais do YouTube fizeram análise de episódio por episódio. A maioria resolveu fazer um compiladão geral de todos os episódios e, infelizmente, detonando a quarta temporada. Agora a Lauren tem um trabalho quase impossível, pois quem já leu os livros sabe que ainda falta muita coisa e em uma temporada fica bem complicado resolver tudo. Eles vão ter que correr para amarrar arcos gigantescos, como a Caçada Selvagem, a Guerra em Nilfgaard, o destino da Loja das Feiticeiras e a conclusão da saga da Ciri. Tudo isso com a audiência no chão e um orçamento que certamente será bem reduzido. O cancelamento precoce é a Netflix assinando um atestado de incompetência. Eles mataram a galinha dos ovos de ouro. A última temporada será lembrada apenas como um encerramento forçado e trágico. Um filler amargurado de baixa qualidade que vai ser varrido para debaixo do tapete. Vão apressar eventos canônicos, vão inventar resoluções esdrúxulas e vão continuar socando panfletagem até o último minuto da tela. Isso porque gente militante nunca admite o próprio erro. A cultura woke arruinou The Witcher. Simples assim. Concluindo então, a lição que fica, meus caros, é que a técnica do cancelamento não funcionou mais para calar a voz dos fãs. Durante muito tempo, quando criticávamos mudanças esdrúxulas, falta de fidelidade e roteiros podres, éramos rotulados, chamados de tóxicos e colocados de lado. Mas os números de The Witcher provam que quem manda na cultura pop é o fandom. Se eles não respeitarem as obras originais, eles vão quebrar. Não vamos mais consumir migalhas empurradas em CGIs baratos e discursos de cota. E para nós, os fãs que queremos consumir o verdadeiro The Witcher, façamos como Henry Cavill. Vamos ler os livros do Sapkowski, peguem o controle e vão jogar e jogar novamente a obra-prima da CD Projekt Red. E também fique de olho porque The Witcher 4 está logo aí à porta, hein? Tá chegando. Esqueçam a aberração da Netflix. Deixem aquele cadáver definhar no esquecimento do catálogo. Eu quero saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários. O que você achou da atrocidade que a Netflix fez com The Witcher? Até que episódio você conseguiu suportar o Liam Hemsworth? E qual foi a pior mudança no roteiro na sua visão? E o comentário final, pessoal? O Liam Hemsworth interpretando Geralt não foi a pior coisa da quarta temporada. O pior foi todo esse compilado de porcaria que eles fizeram.
E The Witcher, para esse canal, é pilar. Ficamos muito tristes com essa oportunidade que já se foi. Mas temos os livros e os games para nos deliciar, graças a Deus. Se você curtiu essa análise visceral e cansou da panfletagem estragando nossas franquias favoritas, esmaga o dedo aí no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que ainda está sofrendo o luto de Henry Cavill. O hype pode ter morrido, mas a nossa comunidade nerdola e otaku continua firme na guerra cultural. Seja um membro do canal assinando o nosso clube, receba conteúdos especiais e todos os vídeos postados no nosso canal são liberados para os fãs antecipadamente. Vai ser muito legal ter vocês mais pertinho da gente. Olha que novidade legal. Clica aqui nos produtos que deixamos aqui na parte de baixo do vídeo e adquire o da sua preferência com um descontão que só o nosso canal proporciona para vocês. Use um dos cupons que serão oferecidos e aproveite. Lembrando que clicando e comprando esses produtos que nós indicamos, vocês estão ajudando o nosso canal a crescer. Valeu pela força aí, pessoal, vocês são demais. Um abraço pra vocês, a gente volta logo com mais desse mundo nerd geek que nós tanto amamos. Até a próxima e... Que pena, Cavill, não deixaram o nosso bruxão ser ele mesmo. Mas continuaremos torcendo para quem sabe um dia o nosso Geralt possa brilhar nas telinhas e telonas da dramaturgia. Fui! Bye bye!